Olá, meus alunos, de olho na tela. Eu vou dar uma explicação aqui sobre o sistema de numeração decimal, tá? O sistema de numeração é um conjunto de regras, só essa parte aqui, é um conjunto de regras que vai servir para você ler e escrever qualquer numeral. Quando chama-se decimal é porque é de base 10. Por exemplo, quais são os algarismos? Os algarismos são 10, ó. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você observar, são 10 algarismos. É por isso que esse sistema que nós vamos estudar, nós chamamos de sistema de base 10. Então, para a gente ler e saber ler e escrever, nós temos que saber o que é ordem e classe de um numeral. Então, esse quadro aqui chama-se quadro de valor. Isso aqui é quadro de valor. Então, você vê que o quadro de valor é dividido da direita para a esquerda. Classe das unidades simples, que é a primeira classe dos milhares, segunda classe, terceira classe dos milhões e quarta classe dos bilhões, e assim por diante. É para o infinito. Uma classe completa, ela tem unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Cada classe completa. As ordens é da direita para a esquerda. Olha, da direita para a esquerda. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim por diante. Essa ordem aqui é para a gente identificar os algarismos dela. Por exemplo, esse numeral aqui, ó, 38.451. Então, esse 8 ele está na unidade de milhar. O 3 está na dezena de milhar. O 4 está nas unidades simples. O 5 está na classe das unidades simples, na dezena. O 1 está nas unidades simples. Qual é a ordem do 1? Primeira. Está nas unidades simples. O 5 está na segunda ordem das dezenas. O 4 está na terceira ordem, nas centenas simples, e assim por diante. Eu coloquei outro número aqui, ó. Esse outro aqui, ó, ele tem quantas classes? Ó? 1, 2, 3, 4 classes. Como é que se lê isso aqui? 81 bilhões, 941 milhões, 567 milhares e 290 unidades simples. Então, uma classe completa, que eu falei, ele tem unidade, dezena e centena. Você vê que esse número aqui, a classe dele não é completa dos bilhões. Ele só tem dezena e unidade. Esse 1 aqui está na unidade de bilhão. Esse 0 está na unidade dos milhões. O 7 está na unidade de mil. E assim por diante. O 2 está nas centenas. Então, com esse quadro de valor que você aprende a ler e escrever qualquer numeral. Ok, meus alunos? Então, aqui nós temos o conjunto dos números naturais. Naturais, ele começa do zero. Então, você vê, ó, a representação é o N, não é isso? E ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Como você constrói os naturais? Sempre acrescentando mais um. 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, e assim por diante. Sempre acrescentando mais um. Então, é um conjunto infinito. Essa aqui é a reta numérica. Então, você é a reta dos números naturais. O 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Você observa que isso aqui é para você observar que um número é maior do que o outro quando está à sua direita. Por exemplo, por que o 5 é maior que 4? Porque o 5 está à direita do 4. O 3 é maior que 2, porque o 3 está à direita do 2. O 7 é menor que o 8, porque está à esquerda do 8. E assim por diante. Então, nós temos aqui nos naturais, então, nós temos os números pares, que é os números que a classe a classe das unidades simples, ou a unidade simples desse número é 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, o 10 é par, porque esse algarismo está nas unidades simples. Então, ele é um número par, ou divisível por 2. Números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Você observa que o número que está nas unidades simples, então, o 1, ele é 11, então ele é ímpar. O 13, depois, é ímpar. 5, 15, é ímpar e assim por diante. Você observa também que, se você adicionar número par a cada duas unidades, 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8 e assim por diante. Os ímpares, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 7 mais 2, 9. Se você acrescentar a cada duas unidades esse número, você vai pegar o seu consecutivo e assim vai. Então, vamos ver aqui números, números consecutivos. Um consecutivo
consecutivo quando um número pertence aos naturais, pertence ao conjunto dos naturais. Eu coloquei, antes de explicar, eu coloquei aqui os sinônimos. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido na matemática: sucessivo, consecutivo, sucessor. Isso aqui são números consecutivos. Quando é que o número é consecutivo? Acrescente ele mais um. Ele mais um. Por exemplo, o consecutivo de 3 é 3 mais 1, que é igual a 4. Tá vendo que é ele mais um. Consecutivo de 5 é 5 mais 1, que é igual a 6. Esses são números consecutivos. Agora, números antecessor, antecedente e precedente são antes. É ele menos 1. É o x menos 1. Por que é x menos 0, diferente de 0? Porque o primeiro número natural é 0. Antes dele não tem nenhum, natural. Antes dele não tem nenhum. Então tem que ser diferente de 0. Por exemplo, o antecessor de 4 é ele menos 1. É 3, ó. O antecessor de 6, 6 menos 1 é igual a 5. Então, são números que são chamados antecessor. E aqui, nessa mesma linha, nós vamos ver aqui, ó, valor absoluto. O que é valor absoluto de um número? É o valor do próprio número. O valor absoluto do 5 é 5. Do 0 é 0. Então, o valor absoluto de um número é o próprio número do algarismo. Do 8 é 8. Nós temos também valor relativo. Valor relativo é o valor posicional. Por exemplo, o valor relativo do 5 é 50. Você completa com 0. Para chegar na unidade simples, completa com 0. Do 1 é 1, que aqui ele já está na unidade simples, não precisa você se preocupar. Então, do valor do 7, do algarismo 7, desse 7 aqui, para você calcular o valor relativo dele, você acrescenta com 0 até a unidade simples. Ó. 1, 2, 3, 0. Ó. 1, 2, 3, 0. Se fosse desse 8, mesma coisa, valor relativo do 8, é valor posicional. 1, 2, 3, também zeros. Valor desse 6 aqui, ó. Quantos zeros nós vamos colocar até chegar na unidade simples? Do 6. 1, 2, 3, 4. Então seria 60 mil. Ok, meus alunos? Isso aí é a explicação para vocês aprenderem o sistema de numeração decimal consecutivo, números consecutivos, números antecessor, que vem antes, e valor relativo e valor absoluto. Ok?